Olá a todos, bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Felipe Bicudo, preparador físico do Melina Rugby Clube, e a gente está dando sequência num plano de 5 aulas que vão ser apresentadas e disponibilizadas de maneira online e gratuita em diversas plataformas para vocês. E a gente está dando continuidade a essa segunda aula. Na primeira aula, a gente tratou das esferas motrizes do rugby, em observar o que a gente precisa trabalhar através dessas esferas motrizes, como criar um ambiente propício ao aprendizado, e a gente também viu algumas coisas relacionadas às fases de aprendizagem. O que eu devo buscar inicialmente nos meus alunos e quais passos eu devo galgar a partir do momento que os mesmos eles consigam aprender os primeiros passos da metodologia, né? Quais seriam os próximos passos, quais seria a progressão lógica para que a gente pudesse trabalhar com os nossos alunos, com as nossas crianças, os nossos jovens e etc. Então, nessa segunda aula, a gente vai abordar de maneira mais fina como transformar tudo aquilo que a gente viu da base da primeira aula agora para a prática e como aplicar isso de uma maneira coerente numa metodologia desenhada do começo ao fim, correto? Então, vamos lá. Os princípios para o treinamento. A gente viu as fases no treino passado, né? Na aula passada, a gente viu as fases de aprendizagem e como que a gente poderia trabalhar com elas. Portanto, como que a gente faz para aplicar, né, dentro de uma periodização de treinamento, dentro de uma metodologia de treinamento, o que a gente viu na aula passada em relação à metodologia global, que era partir do jogo para atividades específicas. Então, os princípios do treinamento, para que a gente atinja os nossos objetivos de acordo com a metodologia global, devem se basear nos seguintes. O primeiro princípio seria o princípio de jogo, o princípio da validação, princípio de score, controle e resultado, princípio da regulação, princípio da responsabilização e princípio da projeção. Através desses princípios, a gente vai observar cada um deles mais para frente, mas se a gente utilizar todos eles, vai ser muito difícil que a gente erre ou que a gente não consiga cumprir os objetivos que a gente está galgando para com a nossa turma. Então, vamos observar cada um deles agora de maneira individual, correto? Então, o primeiro princípio, que seria o princípio de jogo, diz o seguinte, que todas ou a maioria das atividades devem ser desenvolvidas através de jogos, brincadeiras ou desafios, uma vez que o jogador de rugby se sente mais motivado com atividades dessa natureza. Exercício não é jogo. Então, durante a aula passada, eu dei um exemplo, por exemplo, de passe de bola. A gente quer trabalhar o passe de bola e bota uma equipe de 5 ou 6 jogadores para ir passando a bola durante todo o campo, certo? Indo e voltando, que é uma coisa muito comum de se realizar nos clubes. Se a gente transformar a mesma coisa, a mesma atividade, mas falar o maior número de vezes que a bola for e voltar num determinado período de tempo, ou a gente pode estabelecer uma distância, ou seja, a gente vai atravessar o campo passando a bola, indo e voltando, e quem realizar os passes e atravessar o campo mais rápido vai vencer. Eu acabei de transformar a mesma brincadeira, a mesma atividade em um jogo agora, o que vai dar mais motivação, provavelmente vai aumentar ou a intensidade do trabalho, se no caso eu falar o maior número de tries em 1 minuto, ou seja, eu vou e volto quantas vezes eu conseguir num determinado período de tempo. Provavelmente eu vou aumentar bastante a intensidade dessa sessão. E se for pelo menor número de erros, por exemplo, a gente tem que passar a bola indo e voltando, e a equipe que cometer menos erros vence, ou que derrubar menos a bola vence, a gente vai estar aumentando a eficácia, né, e o índice de acerto provavelmente dentro dessa atividade, uma vez que, quando eu torno isso um jogo, passa a valer mais do que só executar o movimento. Então é bem importante que a gente tente transformar todas as atividades que a gente tem em princípios de jogo e fazer com que virem brincadeiras divertidas. Então separar dois times e ver qual time acerta mais tackles. Coisas dessa natureza são muito boas para a metodologia global. O segundo princípio seria o princípio da validação. O que diz o princípio da validação? Que o treinador deve validar as ações corretas e invalidar as incorretas, para fornecer um feedback ao jogador, gerando um senso crítico por parte do mesmo. Então, na aula passada, eu comentei sobre o jogo de rolê, que é um jogo onde o passe vale ponto, ou seja, se eu estou em movimento, recebi a bola em movimento, estou em movimento e passei para alguém que está em movimento, isso pode valer um ponto. E eu posso fazer esse jogo, o jogo dos passes, por exemplo, nos quais
Toda vez que o jogador executa a ação da maneira que eu espero, eu falo, muito bem, você pegou em movimento e passou a bola muito rápido, valeu 1 ponto. Então, com isso, com esse feedback, eu estou validando a ação dele, eu estou dizendo, essa ação foi correta, por favor, reproduza ela mais vezes. E se no caso eu falar, esse passe não valeu ponto, porque você recebeu a bola parada e passou a bola parada e em nenhum momento você avançou. Automaticamente eu dei um feedback sem precisar chamar a atenção dele, sem precisar gerar uma situação desconfortável dentro do treinamento. Eu forneci um feedback dizendo, este não é o comportamento que eu espero de você. E provavelmente para a próxima ação, esse jovem ele vai modificar o comportamento esperando receber o ponto. Não diretamente esperando corrigir essa ação, mas esperando receber o ponto. Só que para ele receber o ponto, automaticamente ele tem que corrigir a ação dele. Então isso é muito legal de fazer. Nas primeiras fases eu também costumo fazer muito jogos que eu utilizo o tackle como pontuação, ou seja, cada tackle vale 1 ponto e vou validando. Esse tackle foi baixo, duro e correto, você utilizou pancada de ombro e abraçou e levou ao solo, esse valeu ponto. Ah, seu tackle foi alto, você foi primeiro com a mão, esse não valeu ponto. E automaticamente a gente vai modificando, né, a resposta que o ambiente dá a essa criança para que ela consiga se desenvolver. É muito importante trabalhar com esse segundo princípio também. Então, próximo princípio que é muito importante, o princípio de score, controle e resultado. Ele é extremamente aliado ao princípio da validação. Então, como funcionaria? O treinador que está no campo, ele vai dizer, esse passe foi bom, valeu ponto. Ou, no caso de um jogo de tackle, esse tackle foi bom, valeu ponto. E fora do campo, vai ter um segundo educador, um assistente, um atleta machucado, que está no teu treino, mas não está participando da atividade, ele vai estar anotando os pontos que você diz, certo? Com esses pontos, né, o atleta recebe um benefício imediato pelas boas ações, ele vê o resultado dessa boa ação se transformando em ponto. E esse score serve como uma maneira de controlar se a atividade está sendo realizada da maneira esperada, obtendo um dado preciso, tanto da performance dos atletas, quanto da eficácia da sessão de treino, na evolução das habilidades e capacidades. Tais resultados devem ser divulgados aos atletas para que os mesmos tomem consciência da sua performance, gerando um senso crítico e desenvolvendo a capacidade cognitiva e emocional. Ou seja, o treinador estava dando pontos por tackle, certo? Aí a gente jogou um tempo de 4 minutos, vamos colocar, e uma equipe fez 10 tackles e a outra equipe fez 1. A gente junta esse pessoal e fala, ó, essa equipe marcou 10 pontos e essa marcou 1, certo? Primeiro, eles vão ter tido esse feedback e esse benefício imediato, e aí você pode perguntar para os alunos, o que é um dos próximos tópicos, né? Você pode perguntar, que ações a gente pode tomar, o que a gente pode fazer para melhorar e para ter mais pontos no próximo bloco? Com isso, se o seu bloco, né, primeiro bloco do seu treino começou com 11 pontos, 10 de um time e 1 do outro, você fez 11 pontos em geral no seu time. Se no segundo bloco o número geral de pontos dos dois times foi para 14 e no último você terminou com 25, quer dizer que bloco a bloco houve uma evolução da atividade, houve uma melhor compreensão da tarefa que era para ser realizada e houve uma melhor execução dessa tarefa. Caso não haja uma evolução bloco a bloco, ou treino a treino, ou semana a semana, ou num período X de alguns jogos que você aplique, você vê que o resultado dele é sempre o mesmo, ou seja, não há uma melhora da performance, você tem que refletir o que, como treinador, você pode fazer para que eles consigam alcançar um desempenho melhor nessas atividades. Ou seja, dar os pontos durante o jogo, controlar esses pontos, certo? Com isso, observar o padrão desses pontos, se eles estão melhorando ou não, e fornecer o resultado para os atletas para poder questionar eles e obter feedbacks deles. Um feedback que não é você que fornece, você dá o caminho, é como se você desse uma introdução para que eles chegassem na conclusão que você gostaria. Próximo, muito importante, a gente já falou sobre esse princípio na primeira aula, certo? Que é o princípio da regulação, que é controlar as variáveis a serem trabalhadas a partir do nível dos atletas, adaptando a atividade ou a tarefa, ou o terreno, etc. Ou seja, para um grupo de iniciantes, como eu mostrei na aula passada, deixando um ao lado do outro, um defensor ele tinha muita facilidade de fechar a frente do outro e impedir o avanço dele, e a gente não estava gerando esse comportamento de avançar a qualquer custo que a gente busca. Então, foi colocado um cone ao lado, onde deveria se dar a volta para que o atacante tivesse a frente mais livre e desenvolvesse mais velocidade.
Isso pode ser feito em qualquer atividade. Ou seja, se eu estou com uma equipe de sevens profissional, eu posso colocar eles em 5 ou 7 jogadores fazendo passes numa distância de largura de 70 metros. Agora, se eu estou trabalhando com crianças iniciantes, eu tenho que colocar num quadrado menor, eu tenho que regular essa atividade, o tamanho do quadrado que eu estou utilizando, o tamanho do terreno, para que eles consigam ter sucesso. Ou facilitar a tarefa. Por exemplo, no nível 1, quando o jogador com a bola, lá a gente viu na aula passada, quando o jogador com a bola que estava avançando era derrubado, o treinador relançava o jogo, ou seja, são retiradas as tarefas de apresentação de bola, de reformulação do posicionamento, retirado o offside, ou seja, eu estou tirando algumas tarefas para facilitar, eu estou regulando o jogo de maneira que ele fique mais fácil, ou num caso, né, num contraposto, para deixar a atividade mais difícil, caso minha turma já tenha muito sucesso numa determinada atividade, eu posso regular ela para tornar ela mais difícil, adicionando tarefas, deixando o terreno menor para que o ambiente exerça mais pressão nos jogadores. Então, eu vou regulando as atividades de acordo com a turma que eu tenho, e a maioria dos erros que acontecem em parte de treinamento, por parte dos treinadores, é uma má regulação, e aí há uma má execução por parte dos atletas dessa tarefa, e o treinador sai frustrado porque ele vê que não funcionou e os atletas veem também que não funcionou num determinado dia. Ou seja, às vezes alterando dentro do teu treino, essa atividade começou e não está dando certo. Alterando alguma variável desse exercício, com certeza eu posso atingir o meu objetivo ou facilitar o atingimento desse objetivo, certo? Então, isso é muito importante da gente observar e ver se o exercício está entregando o que eu preciso ou se eu posso melhorar algum aspecto dele para que ele entregue alguma coisa que eu preciso daquele exercício. E um dos últimos princípios é o princípio da responsabilização, que seria o seguinte, ó, responsabilizar o jogador por suas ações, valorizando a tomada de decisão do mesmo. Não narrar o jogo do jogador e fazer perguntas e questionar o atleta. Então, começa o princípio da responsabilização bem aliado ao princípio de score, controle e resultado. Como eu citei, no meio do bloco, você fala um time, num jogo de passe, realizou 10 passes nesse tempo e o outro só 3. O que vocês podem fazer ou o que vocês dão de dica para o time que fez menos pontos para que eles possam fazer mais pontos e igualar o desempenho de vocês? O que vocês têm que mudar para que vocês atinjam o resultado que a gente espera? E a gente está responsabilizando, a gente está gerando um senso crítico por parte desse jogador, está fazendo com que ele pense e encontre soluções para os problemas que estão acontecendo na hora, certo? Outra coisa é não narrar o jogo do jogador. É o seguinte, vocês já devem ter visto treinadores que ficam na beira do campo e quando um atleta pega a bola, eles dizem, corre, 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 passa, 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 chuta, chuta, chuta. E é como se você estivesse controlando um joystick, um videogame. Você não está dando a liberdade desse atleta olhar, observar a situação, entender qual é a melhor tomada de decisão, executar essa decisão que ele tomou e aí, com essa execução, pagando o preço, digamos assim, dessa execução, tendo sucesso ou não, ele vai procurar novas soluções para esses problemas. Mas enquanto a gente ficar narrando o jogo para ele e dizer o que a gente espera a todo momento, e não deixar que ele tome essas decisões de maneira independente, a gente está atrapalhando o desenvolvimento dele, a liberdade de criação dele, a capacidade cognitiva dele. Então, a gente deve deixar de maneira, entre aspas, livre e dirigir as conversas de meio tempo para que eles tenham uma compreensão melhor do que a gente espera deles. E o último é o princípio da projeção, que é o seguinte: quando você termina um bloco do jogo, você pergunta o que tinha que ser feito para ser melhor e faz o seguinte questionamento. Você diz assim, então, para o próximo bloco, eu posso esperar que vocês vão pegar a bola em movimento e avançar antes de passar para a gente ter mais pontos? Ou seja, você está projetando para um futuro próximo o que você espera do comportamento deles. Isso também pode ocorrer no final de uma sessão, dizendo o seguinte, nessa sessão, a gente começou tacleando com as mãos, a gente terminou com os ombros, o que fez com que a gente ganhasse mais pontos nos jogos que a gente fez, certo? E executasse melhor a habilidade, nos trouxe uma defesa mais coesa, a melhoria dessa habilidade. Vamos para o próximo treino? O que vocês acham da gente já começar tacleando com os ombros, sem ir com a mão, para que a gente, desde o primeiro bloco, tenha um desempenho parecido com esse? O que vocês acham? Ou seja, você está dando uma projeção e dando a sua expectativa para um futuro próximo e ajudando ele a visualizar o que seria o ideal para esse futuro próximo.
o que é muito bom, porque as crianças ainda às vezes têm dificuldade de projetar e pensar que na próxima vez que eu vier eu já vou começar diferente, ou fazer planos, ou se organizar para um futuro próximo. Então, com isso, a gente auxilia eles como dando esse caminho que você gostaria que eles seguissem. A partir desses princípios, a gente tenta sempre montar jogos com valores e habilidades emocionais para linkar os valores do rugby com as atividades, ou seja, o jogo do respeito, o time que fizer menos penal vence, vamos supor. O jogo da paixão, o time que mais taclear vence. E aí eu alio essa habilidade, certo, do tacle, com essa habilidade emocional, de paixão, de solidariedade, de disciplina, de integridade, de coragem, que é muito importante para a nossa modalidade, não é um dos 5 valores que são expostos pela World Rugby, mas é um valor muito importante a coragem de atacar, de avançar, de defender, de colocar o seu corpo na linha de frente para defender o seu in-goal, e perseverança. Então você pode bolar esses jogos e sempre utilizar de exemplos dos valores que a gente prega no rugby dentro das atividades. Isso é muito produtivo também dentro de uma metodologia global para que se trabalhe o que está sendo dito e não só se fale que a gente respeita, mas eu nem sei como eu respeito. Correto? Ok. Na aula passada, nós vimos o seguinte. A gente viu que tínhamos níveis 1, 2 e 3. No 1, o importante era avançar, marcar pontos e se mostrar combativo. No segundo, passe de bola, apoio e continuidade, apresentação de bola no chão e pesca de bola num segundo momento e formação de huck e uma linha de offside. E no nível 3 estariam as formações fixas, as noções coletivas de ataque e defesa, que é linha profunda no ataque, linha plana na defesa, né, uma parede defensiva e etc. Mas como eu avalio os meus alunos para saber em que nível eles estão e aí saber o que eu vou precisar trabalhar, certo? Então, o meu conselho é que você crie um modelo de avaliação baseado nos princípios do jogo que a gente viu, que foram apresentados na aula passada e nessa aula, e nas suas fases, que deve ser aplicada essa avaliação periodicamente, para avaliar o nível da turma e a evolução dessa turma, para ter um feedback, o treinador ter um feedback se o trabalho dele está funcionando, para fazer com que os jogadores evoluam nos princípios do jogo, certo? Então, vou dar o exemplo do que a gente tem feito no Melina. A gente tem feito todo mês, o último fim de semana de treinos do mês, a gente faz um jogo interno, a gente filma e avalia esses alunos. E aí eu posso olhar que, por exemplo, 80% da minha turma está no nível 1. Então, eu vou precisar prioritariamente trabalhar os princípios do nível 1 para depois trabalhar os do nível 2. Num segundo mês, eu vou ter 80% dos alunos de nível 2, certo? 10% de nível 1 e 10% de nível 3. Então, prioritariamente, vou precisar trabalhar essas habilidades, essas capacidades, esses princípios do nível 2, também trabalhando os do nível 1, mas dando um enfoque maior para esses princípios do nível 2, até fazer com que minha turma fique homogênea e eu tenha a maior quantidade de alunos possível no nível 3. Vale lembrar que, se eu passei para o nível 2, eu sempre vou precisar continuar trabalhando os princípios das fases anteriores, porque não adianta eu começar a formar hucks, fazer scrums, fazer lines, fazer malls e deixar de avançar no jogo. Então, eu sempre vou precisar voltar e manter esse trabalho dos princípios do nível 1, mas eu posso começar a dar mais enfoque em outros princípios do que aqueles básicos, principalmente se eles estão muito bem instaurados no meu aluno, ou seja, daquilo que a gente viu na primeira aula, se eu instaurei esse comportamento e se esse comportamento já se tornou um hábito para o aluno, certo? Então, as maneiras de se avaliar, como eu disse, a gente filma um jogo treino, certo? Ou um jogo, pode ser também, que pode ser um jogo adaptado, no caso, eu tenho só crianças no nível 1, é um jogo adaptado, onde tem o tacle, o treinador relança o jogo e o jogo continua, mas eu posso avaliar se eles avançam, se eles combatem, se eles marcam ponto, certo? E aí, com essa filmagem posterior, você consegue chegar em casa e observar com calma se os alunos compreendem e aplicam os princípios de treinamento trabalhados durante as sessões, certo? E aí, a gente, para isso, precisa criar níveis de avaliação que se encaixem nas fases de aprendizagem observadas anteriormente. Como a gente faz isso? Eu dou o exemplo de uma avaliação que a gente faz aqui no Melina, que é a avaliação 1, de nível 1, que os pontos que a gente observa são
o jogador se apresenta e participa do jogo. A gente quer uma criança ativa, uma criança participativa. Eu dei o exemplo de o treinador relançando o jogo. Ele passa a bola de vez em quando para aqueles alunos que ele observa que estão menos participativos dentro da atividade, para tentar estimular que eles participem mais. Então, a primeira coisa que a gente precisa prezar quando chega um aluno novo é que ele busque o jogo. Ele pode errar todas as ações, mas se ele se apresenta, se ele tenta participar do jogo, se ele tenta receber a bola, mas acaba dando nocon, ótimo. Daqui a pouco ele vai aprender, ele não vai mais dar nocon, ele vai começar a ter comportamentos mais adequados, né? E habilidades mais afinadas para conseguir participar desse jogo de maneira mais ativa e efetiva. Mas a gente precisa estimular a participação desse jovem no jogo, certo? Então, essa é a primeira coisa que a gente vê. E a resposta para isso é sim ou não. Não existe um médio. Ou ele faz na imensa maioria das vezes, ou se ele faz pela metade, ele ainda não domina, não é um hábito. Então, eu não posso considerar que ele aprendeu se isso ainda não é um hábito para ele, se não é natural que ele realize esses comportamentos, correto? Segundo, o jogador avança em ataque e defesa, partindo daquele princípio da fase 1, que é avançar. Se ele avança, está muito bem. O jogador se mostra corajoso e combativo nos tacles e entradas no contato. O jogador procura marcar pontos, ou seja, ele pega a bola e tenta correr para o try, ou ele fica e joga a bola para qualquer lugar, começa a saltar, corre para trás. E o jogador entende regras de tackle e try. Ele sabe que o tackle tem que ser baixo, que a entrada tem que ser com o ombro, que eu tenho que abraçar, utilizar minhas pernas para tracionar, levar o jogador ao solo tentando cair por cima, certo? Ele entende a regra que eu preciso entrar no gol e apoiar a bola no solo para marcar o try. Então, essas são as 5 coisas que a gente observa para o nível 1. Caso a resposta para todas essas perguntas seja sim, a gente pode presumir que esse aluno está pronto para ir para o nível 2. Isso numa avaliação geral da turma sempre, tá? Então, eu faria essa pergunta observando individualmente cada jogador, ou seja, o Roberto se apresenta e participa do jogo, o Roberto avança em ataque e defesa, o Roberto se mostra corajoso e combativo, e eu sei que o Roberto está no nível 1 ou passou do nível 1 para o nível 2. E aí eu vou precisar fazer isso com todos os alunos, correto? Então, basicamente, esses são os pontos que a gente observa na avaliação 1. Na avaliação 2, com uma turma de nível 2, que já tem outras coisas a serem trabalhadas, a gente vê o seguinte: o jogador se apresenta como apoio, uma vez que o objetivo do nível 2 é que tenha apoio e continuidade, e que quando eu for segurado, eu passe a bola o mais rápido possível. E para isso eu preciso de apoio. Então, esse jogador, ele vai no apoio do colega, ele oferece uma solução quando o colega é segurado ou não? Segunda pergunta: o jogador entende quando realizar o passe ou o offload, ou seja, o espaço se fechou para ele, ele passa a bola. Ele foi pego, passa a bola. Ou ele pega a bola e sem avançar, sem tomar nenhuma atitude que deixe a defesa em dúvida, ele só pega e passa. Então, é sim ou não também. Se ele entende quando realizar o passe ou offload, a resposta é sim. Se não, a resposta é não, certo? Número 3. O jogador executa a formação e disputa de hucks. Ou seja, depois que eu já introduzi há algum tempo o nível 2, que eles já estão apresentando a bola, esse jogador, quando o companheiro é derrubado, chega e faz a casinha, forma o huck para manter a posse de bola, entra pela porta, conhece o seu lado de entrada, sim ou não? Quarta pergunta: o jogador recebe e passa a bola em movimento de corrida. Não adianta eu receber correndo, parar e jogar a bola. Também não adianta eu receber parado para começar a correr e passar a bola, porque essas situações não geram dúvida na defesa. Não é o ataque que pressiona a defesa, e sim o contrário. Então, a gente precisa que essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse iniciante, ele receba a bola em movimento de corrida, certo? E a última pergunta da avaliação de nível 2 é: o jogador compreende os conceitos de offside? Ou seja, ele, quando tem uma formação de huck, ele sabe voltar para o lado do time dele, sabe que ele não pode ficar lá na frente esperando um passe de bola, porque a bola é a linha de offside. Se ele compreende isso, a resposta é sim. Se todas as respostas forem sim, seu atleta vai estar apto para passar para o nível 3, correto? Que seria o nível 3? Como fazer a avaliação do nível 3? Basicamente é o seguinte: pergunta número 1. O jogador entende como se dão os inícios e reinícios de jogo, ou seja, ele sabe que o jogo começa com um chute inicial,
que após um no-con é formado um scrum, que quando a bola sai pela lateral do campo é formado um line-out, e ele precisa compreender isso para começar a se desenvolver e para concluir o nível 3. Segunda pergunta, o jogador compreende e executa as formações fixas e móveis, que são scrum, line, huck e maul, ele domina essas formações, ele entende essas formações e ele tem segurança para executar essas formações, sim ou não? Terceira pergunta, o jogador executa chutes e recepções aéreas, que a gente já introduz nessa fase também, né? O chute inicial de jogo, um chute para livrar da pressão, a gente já começa a colocar esse conceito de jogar por território nessa fase, certo? Então, se ele executa chutes e recepções aéreas, a resposta é sim. E aí, as duas últimas perguntas vêm bem em relação a essa noção coletiva, que são as seguintes. O jogador possui noções coletivas de defesa, que é uma parede, quando a bola sai de um huck, subir, pressionar, certo? Quando tem um tackle, se recolocar em onside para poder subir novamente. E no ataque, o jogador possui noções coletivas de ataque, ou seja, ele sabe que ele tem que formar uma linha profunda, que ele tem que estar atrás do próximo possível receptor para poder receber a bola dele, se ele passa a bola e se reposiciona. Então, essas noções coletivas de ataque vão entrar aqui. Uma coisa bem importante de vocês observarem também, pessoal, é o seguinte, em nenhum desses níveis, em nenhuma dessas perguntas, ela está me questionando ou questionando se o atleta ele executa com perícia essas habilidades. A gente tem que lembrar que a metodologia global ela parte do jogo para situações específicas e que não são abordados detalhes técnicos finos inicialmente, certo? Ou seja, se ele compreende como realiza um tackle, entra abaixo, mas ainda não tem todos os pontos-chave de um tackle, ele pode passar de nível, porque ele já compreende. Ele executar isso por mais 2 ou 3 meses, se ele tenta entrar de ombro, se ele tenta abraçar, se ele tenta tracionar com a perna, ele já domina a compreensão dessa habilidade. E aí ele só vai precisar repetir diversas e diversas vezes essa habilidade para executar ela com perfeição, com maestria ou de uma maneira satisfatória ao treinador. Então, todas essas perguntas estão muito mais linkadas à compreensão que ele tem do jogo, das habilidades e dos princípios do jogo, do que se de fato ele executa com perícia ou se ele acerta todos os passes ou qualquer coisa desse tipo. Está muito mais vinculado à compreensão do que ao desempenho dele nessas tarefas. A partir disso, tem uma turma nova, trabalhei com ela por 1 mês, fiz uma avaliação para ver se os meus atletas, em que nível eles estavam, certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer um planejamento macro, eu não posso planejar semana a semana ou sessão a sessão e esperar que tenha uma evolução ou que a evolução ocorra de uma maneira lógica e sistematizada. Então, tendo a avaliação na mão, eu sei que a maioria dos meus alunos não dominam as coisas da avaliação 1. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma periodização mensal que englobe os princípios de jogo do nível 1, certo? Ou seja, aqui diz, a periodização do treinamento deve respeitar o nível da maioria dos alunos da turma, tendo como objetivo fazer com que os mesmos avancem para os níveis mais avançados conforme as avaliações mensais são executadas. Ou seja, a maioria da minha turma ainda é de nível 1, não passou para o nível 2. O que eu vou precisar colocar na minha periodização mensal? Eu vou precisar colocar que eu tenho que trabalhar avançar, que eu tenho que trabalhar marcar pontos e que eu tenho que trabalhar combater. Não adianta eu inserir muitos elementos além desses, porque senão eu não vou cumprir com esses elementos e mais tarde eu não vou conseguir evoluir, vou ter que voltar nesses elementos para poder progredir posteriormente, certo? Então é bem importante que essa avaliação, essa periodização mensal, ela coloque os teus objetivos lá, que você divida depois, semana a semana, como você pretende cumprir esses objetivos e depois, sessão a sessão, o que você vai fazer para casar com os seus objetivos semanais e mensais, para que a gente tenha uma periodização sistematizada, organizada e com um foco no jogador, certo? Por exemplo, aqui coloquei um exemplo de periodização mensal para uma turma de nível 1, né? Meus alunos ainda estão no nível 1, eu avaliei, eles ainda não avançam naturalmente, eles não buscam marcar pontos naturalmente, então preciso instaurar esse comportamento neles. Então, por exemplo, eu posso colocar que no meu mês eu tenho 4 semanas de trabalho, os objetivos da semana 1 são avançar e marcar ponto. Eu vou focar em todas as sessões, eu vou focar em avançar e marcar ponto.
todos os exercícios que eu fizer vão ser voltados para esses dois princípios do jogo, certo? Na segunda semana eu repito, porque contando que eu tenho 2 treinos na semana, eu vou precisar pelo menos de 4 treinos para conseguir alguma evolução em relação a esses princípios de jogo, certo? Na terceira semana, vou avançar, marcar pontos e incluo combater, porque eu posso interpretar que em 2 semanas eles já vão estar avançando e marcando pontos de uma maneira bastante satisfatória e que está na hora de colocar alguma pressão envolvida. No que eu falo pressão é colocar uma defesa que coloque pressão, que tire tempo e espaço, que torne a tarefa mais difícil, que regule a atividade, como a gente viu nos princípios, de uma maneira que tenha um nível de dificuldade maior para realizar a mesma tarefa que era antes, que ainda é avançar e marcar pontos, certo? E na última semana eu vou trabalhar o avançar, o marcar pontos, o combater e vou avaliar os atletas. Ou seja, aqui eu tenho mais ou menos uma base do que seria trabalhado em cada semana do mês e a partir disso eu posso fazer um planejamento lógico das minhas sessões, olhando os pontos-chave e os princípios de jogo que eu quero trabalhar com essas turmas que eu estou trabalhando, certo? Um exemplo de uma periodização mensal do nível 2, certo? Então, mesmo exemplo, tem as 4 semanas. Aí, ó, na semana 1, realizar o offload durante o tackle, porque eu quero que eles avancem e passem pós-contato. Eu não quero que ninguém ainda se livre da bola. Então, quem pegar a bola vai avançar tentando marcar o try. Quando for para ser tacleado, derrubado, vai tentar realizar esse passe durante o tackle, certo? Trabalho isso nas 2 primeiras semanas, tentando dar continuidade ao jogo, tentando inserir eles a esse passe pós-contato, certo? Trabalhando bastante o duelo, que vai ser obrigatório para que eu realize o offload durante o tackle, né? E na semana número 3, eu trabalharia apresentar a bola e formar hugs quando houverem tackles sem offload, ou seja, o comportamento primordial é fazer o offload. Quando eu não tenho o offload, eu vou começar a dizer, olha, daí seu amigo não conseguiu passar a bola para você, ele vai ao solo, você chega e forma uma casinha em cima da bola, ela se chama hook, certo? E a gente cria uma linha de offside. Então, é muito mais natural eu introduzir isso depois de trabalhar o offload e depois de fazer com que eles duelem e avancem primeiro, certo? E na quarta semana seria apresentar a bola e formar hooks quando houverem tackles sem offload e avaliar os atletas. E aí eu tenho uma sistematização das minhas 4 semanas para um nível 2. Claro que aqui é só um exemplo, vocês podem fazer como vocês quiserem, mas eu quis dar um exemplo simples, que fosse bem tranquilo e que mostrasse uma coisa, inclusive, que a gente aplica aqui no Melina. Muito é esse tipo de planejamento com essas periodizações mensais, trabalhando semana a semana com diferentes objetivos. E no exemplo de periodização mensal para o nível 3, já se torna mais complexo, porque eu preciso incluir novos elementos mais coletivos, que exigem mais compreensão e etc. Então, nas primeiras semanas, os objetivos iam ser executar a formação de célula de 2, ou seja, colocar noções coletivas de ataque. Falar que a partir de um huck tem que ter um jogador receptor, que vai ser um lançador, e um do lado que tem que vir oferecer uma solução como penetrador. Toda vez que você tiver essa formação dentro da tua equipe, pós-huck, você pode dizer, quando a bola está saindo do huck, tem uma célula de 2, valeu o ponto. E isso vai facilitar a interação coletiva deles e vai fazer com que um receba a bola em movimento atacando a parede e que outro ao menos venha oferecendo uma solução, certo? Na segunda semana, executar a formação de células de 2, também trabalhando essa noção coletiva de ataque, e chutes de reinício eu posso introduzir, ou seja, agora em vez do treinador lançar a bola, fez um try, você vai chutar para outra equipe. E aí a gente já está cada vez mais se aproximando de um jogo completo que a gente tinha falado anteriormente. Na terceira semana, executar a formação de células de 2 e chutes de reinício com parede defensiva. Agora eu digo o seguinte, ó, o mesmo chute que vocês estavam realizando para dar início ao jogo, pós-try, agora eu quero que tenha esse chute, mas que a defesa suba como uma parede bem certinha. E aí eu já estou introduzindo noções coletivas de defesa para esses jovens, para esses atletas, certo? E na quarta semana, eu repetiria o objetivo, né, executar a formação de células de 2 no ataque e chutes de reinício com parede defensiva e avaliaria os atletas. Vamos supor que os meus atletas foram bem, ainda não tem tudo do nível 3 aqui,
E num próximo mês eu posso galgar outros objetivos. Por exemplo, agora que a gente chuta e sobe numa parede defensiva, eu quero que a gente suba numa parede defensiva toda vez que a bola sair de um huck e tem que ser uma boa parede. Ou seja, devagar eu vou incluindo esses elementos quando eles vão dominando os princípios do jogo que eu estou apresentando e vou regulando as atividades para tornar essas tarefas cada vez mais difíceis de acordo com o nível dos alunos. Agora, já falamos da periodização mensal, das avaliações, as sessões de treinamento. Como eu devo organizar essas sessões de treinamento? O que eu devo fazer? O que eu busco fazer quando estou trabalhando com crianças, principalmente porque geralmente aqui a gente só tem 2 treinos semanais com as categorias menores, com as categorias infantis ou juvenis, eu gosto de organizar as sessões de maneira que elas sempre abordem as 3 esferas motrizes que a gente viu na primeira aula, certo? Que são relacionadas ao jogo de rugby. Para que as valências do jogo e para que essas esferas motrizes sejam desenvolvidas constantemente. Relembrando, elas eram as esferas de deslocamento, combate e manipulação de objetos, certo? Então, eu preciso pensar que no meu treino, pelo menos, eu tenho que ter um exercício ou vários exercícios que tenham pelo menos um desses elementos envolvidos. Um de deslocamento, um de manipulação de objeto e outro de combate, certo? E aí, o segundo ponto que eu gosto muito de enfatizar e que eu costumo fazer é que cerca da metade da minha sessão de treinamento deve ser composta pelo jogo em si, sempre visando alguma habilidade ou capacidade a ser desenvolvida. Então, por exemplo, numa turma nova, todos são nível 1. Eu vou fazer o jogo de passe pós-contato, ou seja, estou correndo com a bola, fui segurado, passo a bola, isso vale ponto. Isso foi passe pós-contato, 1 ponto, passe pós-contato, 2 pontos. Mas metade da minha sessão de treinamento geralmente é formada por esses jogos, por blocos desse jogo, claro. Se minha sessão tem 1 hora, eu não vou trabalhar 30 minutos sem intervalos, né? Desse jogo com tackle, mas eu posso fazer um bloco de 3 minutos, converso 2, faço um bloco de 3 minutos, converso mais 2, um bloco de 3, pauso 5 minutos para ter um intervalo maior, certo? Mas metade da minha sessão eu costumo fazer com jogos, porque as atividades se tornam mais envolventes para as crianças e porque elas se desenvolvem jogando, certo? Costumo dar bastante esse exemplo, que no Brasil, muitas crianças nunca treinaram futebol numa escolinha, em algo formal, mas jogam extremamente bem, porque descem na quadra do prédio, porque vão na quadra da rua todo dia, vão jogar na escola todo dia e simplesmente jogam, estão aprendendo com o jogo. Então, é muito importante que a gente comece a colocar mais jogos dentro do meu treinamento. Ou, por exemplo, se eu acho que a minha turma não está pronta para fazer muitos blocos com tackle, eu faço 3 blocos com tag dos 3 segundos, tira a tag, tem 3 segundos para passar a bola, e os últimos 3 blocos com passe pós-contato, com tackle. Ou seja, eu reduzi pela metade o volume de contato, mas estava introduzindo os mesmos princípios do jogo e as mesmas habilidades para esses jovens, certo? E, por último, os princípios do treinamento observados anteriormente devem ser sempre aplicados, que foram esses princípios que é o princípio do jogo, da validação, controle, score e resultado, princípio da responsabilização, princípio da projeção. Todos esses princípios devem ser observados e você deve se questionar se você está aplicando esses princípios de maneira ativa, certo? E de maneira com qualidade no teu treino. Se você estiver deixando de aplicar alguns desses princípios, observe de novo, mude novamente sua sessão, mude novamente a sua abordagem para o treinamento e tente fazer com que todos os princípios do treinamento estejam presentes na aplicação da sua sessão. Agora, falando da sessão de treinamento, certo? Como eu vou montar de maneira prática, falando agora a sessão de treinamento. Ou seja, aqui eu coloquei uma aula, certo? Um treino para alunos do nível 1, tudo bem? No qual a primeira esfera motriz que eu vou trabalhar, eu vou trabalhar o aquecimento e pós-aquecimento eu vou trabalhar pelo menos um exercício de cada esfera motriz, ou seja, um de deslocamento, um de lutas e um de manipulação do objeto. E vou terminar fazendo jogos para aplicar esses princípios do jogo dentro de uma partida, de um jogo de verdade. Ou seja, para aquecer, eu começaria, por exemplo, com uma posição de 4 apoios, dividir os alunos em dupla,
um fica em posição de 4 apoios e o outro desestabiliza, vai empurrando devagar esse companheiro para que ele entenda a posição ideal, para que a gente vá corrigindo e educando ele a estender a coluna lombar, a manter uma boa postura de core, de coluna, certo? A manter uma boa flexão de pernas, para que a gente consiga transferir posteriormente essa boa posição para a execução de um tackle, de um scrum, de um maul, etc. Então, faria 3 séries de 30 segundos, certo? 30 segundos um colega desestabiliza o outro, troca e eles executam por 3 vezes. Com a aplicação do exercício, eu conto que vai ter uma duração média de 5 minutos, certo? E depois eu faria jogos de combate no solo, ou seja, empurra em 4 apoios, como a gente viu na aula passada, já fizeram a base do 4 apoios no primeiro exercício, um se coloca de lado com o outro e empurra esse companheiro de lado em 4 apoios, fica em posição de ponte alta e faz raspagem tentando derrubar o companheiro, um deita no chão de barriga para cima, o outro deita em cima e ele tem que tentar, o que está embaixo tenta virar de barriga para baixo. Então, tudo isso a gente está estimulando a perda do medo do contato com o solo, com o companheiro, está ativando a musculatura dele, está trabalhando força com esse público jovem, então é bastante interessante de aplicar esses jogos de combate. Faria 5 minutos com diversos jogos de combate, somando 5 minutos no total, certo? Aí passaria para os exercícios específicos, ou seja, o primeiro, vendo a esfera motriz de deslocamento. O que eu faria? Colocaria todos num quadrado, separaria em 2 times, o time azul, o time verde, e tem uma encola no quadrado. A gente tem que tirar a tag do time verde e o time que tirar todas as tags o mais rápido possível ganha a partida. Ou seja, soltei o time azul tirando as tags do time verde, 40 segundos, agora troca. O outro demorou 35. Pô, 35 ganhou. Vamos mais uma rodada oportunizando. Então, dentro do quadrado, eles vão estar se deslocando, vão estar buscando os espaços, fugir dos companheiros, vão ter que reagir a outros companheiros correndo, certo? E numa atividade lúdica, eu estou trabalhando instintivamente o sidestep dele, o correr no espaço, o desviar do contato, a girar, certo? É uma série de coisas que a gente vai poder utilizar posteriormente. E último, trabalhar a esfera motriz das lutas, que seria nesses mesmos 2 times, nesse mesmo quadrado de uma encola, um time. Todo mundo está em 4 apoios, posição de 4 apoios, e eu tenho que me deslocar em posição de 4 apoios, certo? Só que o time verde tem que taclear em 4 apoios, botando o ombro na coxa e a cabeça por trás da coxa do companheiro, nunca a cabeça na frente, tem que encaixar de ombro na coxa, abraçar e derrubar esse companheiro que está se deslocando em 4 apoios de barriga para cima. E aí eu vou fazer, por exemplo, 45 segundos cada time tacleando. Eu solto o time verde tacleando por 45 segundos e falo, esse foi tacle, muito bem. Ah, esse não fechou o braço, não foi tacle. 2 tacles, 3 tacles. No final dos 45 segundos, o time azul vai ter somado 8 tacles, é a hora do outro time, e a gente fala, o time azul ou o time verde ganhou. Vamos tentar mais uma vez? E aí a gente está oportunizando que eles melhorem de um bloco para outro. Eu posso questionar eles entre os blocos, falar por que o time azul está ganhando do time verde? Por que vocês estão deixando de ganhar ponto algumas vezes? Ah, porque eu não estou fechando o braço, professor. Pois é, então fecha o braço mais forte, caia por cima para que você consiga ganhar mais pontos. E nisso eu teria matado a esfera motriz de lutas. E a última esfera motriz seria de manipulação do objeto, faria um quadrado largo de aproximadamente 20 metros por 15 de comprimento, por exemplo, e eles têm que passar a bola até a ponta e o ponta marcar o try. Eles viram e voltam fazendo no mesmo quadrado. Ou seja, para validar o try, eu tenho que pegar a bola em movimento e passar em movimento para alguém que esteja em movimento. Não pode ter nenhum no-call na linha e nenhum passe forward. Quanto mais tries a gente marcar nesse 1 minuto, mais pontos a gente ganha. Se um time marcou 8 tries e o outro 6, o que marcou 8 ganha. E aí também, entre os blocos, eu posso questionar, perguntar por que um time está tendo mais sucesso que o outro, para tentar modificar e melhorar o desempenho dessas crianças ao longo da minha sessão de treinamento. E por último, né, faria jogos, por exemplo, faria um jogo de tackle, né, no nível 1, faria um jogo onde o tackle vale ponto, faria 4 séries de 5 minutos, por exemplo, o que daria a última meia hora da minha sessão, basicamente, certo? E aí faria esses blocos, entre os blocos perguntaria, questionaria, faria o princípio da validação, o princípio do score, controle e resultado, princípio
da responsabilização, o que a gente pode fazer de um bloco para o outro para melhorar, o princípio da projeção. Será que nesse bloco vocês conseguem me entregar mais tackles? Poderia utilizar também o princípio da regulação. Se eu vi que o campo está muito grande, eles não estão conseguindo taclear, eu posso diminuir de um bloco para o outro o tamanho desse campo para facilitar a tarefa. Ou seja, eu poderia manipular diversas variáveis para induzir um comportamento esperado nesse treino. E aí faria uma volta calma no final, com alongamentos e feedbacks, e tranquilo, certo? E aí fecharia o treino fazendo mais uma vez o princípio da projeção. Olha, nessa sessão foi muito bem, a gente conseguiu realizar isso, a gente começou nesse ponto e progrediu até esse ponto. Para o treino que vem, podemos começar já no ritmo que a gente terminou essa sessão de treino, e aí eu teria uma projeção, né, para que esses atletas pudessem saber o que esperar das próximas sessões. Ou também que eles soubessem o que eu espero deles para as próximas sessões. Falando agora um pouco sobre o treinador. O que se espera do treinador? É muito importante isso. Normalmente a gente fala de avaliar os atletas, de avaliar o desempenho deles, de avaliar, né, o comportamento deles. E o treinador, o que a gente tem que observar? Então vamos lá, alguns pontos bem importantes. O que se espera de um treinador? Deve planejar seus ciclos de trabalho e suas sessões de treinamento, estabelecendo metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, em um mês eu quero que meus alunos passem para o nível 2. Em 6 meses eu quero que todos os alunos do meu juvenil sejam nível 3. Então eu preciso, né, colocar esses objetivos e fazer meu planejamento para chegar nesses objetivos. O treinador também deve se autoavaliar constantemente, revendo os processos de treinamento e buscando soluções específicas para os problemas encontrados. Ou seja, eu pegar o treino que eu vi na internet, o All Blacks fazendo, e replicar no meu time, provavelmente não vai dar certo, vai ser frustrante para mim e para os meus atletas. Ou seja, eu preciso, para problemas específicos, eu preciso de soluções específicas. Então, eu tenho que olhar quais são as soluções da minha equipe e me planejar de acordo com isso, com as necessidades específicas do ambiente em que eu estou sendo inserido, certo? O treinador também deve deixar claro aos atletas o que quer dos mesmos e deve ser o responsável por um ambiente prazeroso, seguro e divertido. Volto na questão. Muitas vezes, quando alguma coisa no treino não dá certo e o treinador termina o treino brabo, ou briga com seus atletas, ou fala, vocês não conseguem fazer, tem algum problema no planejamento ou na regulação dessas atividades. Então, a gente precisa estar sempre observando se o erro da sessão foi dos atletas ou se foi nosso. A gente tem que avaliar isso constantemente. O treinador também deve estimular constantemente os atletas a evoluírem e fornecer as ferramentas necessárias aos mesmos, ou seja, avaliações, falar sobre as avaliações, fornecer feedbacks antes, durante e depois do treino, com a pontuação antes. Se o atleta está tendo um problema específico, puxa ele, conversa, fala, olha, o que eu preciso de você é isso, e assim a gente vai moldando esse comportamento a curto, médio e longo prazo. Agora falando rapidinho da metodologia de contato, certo? Qual que é a metodologia para combates e contato? Ela deve se basear nas capacidades físicas, em habilidades específicas e na perda dos medos. Então vamos lá. As capacidades físicas que eu devo trabalhar quando eu estou falando do contato são força, potência, propriocepção e velocidade. E as habilidades específicas são o tackle, o huck, o contra-huck, entrada no contato, handoff, apresentação de bola, pesca e etc. Certo? E perda dos medos. Perda do medo do objeto, da bola, perda do medo do solo, do adversário, do contato e do contato em velocidade, que é muito diferente. Então, aqui eu coloquei uma foto que diz a progressão para o ensino do combate, certo? Essa progressão deve seguir a mesma lógica de uma progressão para o deslocamento, ou seja, o bebê começa deitado, começa a engatinhar até que ele consiga ficar em pé. No contato deve ser a mesma coisa, ou seja, eu devo buscar inicialmente, nas primeiras sessões, buscar que o combate seja no solo, sem deslocamento, no exemplo que eu dei de uma criança deitada de barriga para cima, outra por cima imobilizando, e eu tenho que tentar virado de barriga para baixo, empurrando, né, em 4 apoios, fazendo a raspagem. Depois deve ser em 4 apoios sem deslocamento, nesse exemplo que eu dei de empurrar em 4 apoios, de estar em 4 apoios e um desestabilizar o outro.
Depois, em 4 apoios com deslocamento, que pode ser alguém caminhando em 4 apoios, se deslocando em 4 apoios, e uma outra criança que também vem em 4 apoios executa o tackle, como o exemplo que eu dei da atividade de combate ali na sessão de treinamento. Depois, em pé, sem deslocamento, ou seja, sai parado, eu passo a bola para um que está a 1 metro do companheiro, e quando ele recebe a bola, o outro encaixa o tackle e cai por cima. E depois, em pé, com deslocamento moderado, um quadrado curto, alguma coisa com um espaço reduzido, para que não se tenha muita velocidade nesse contato, até chegar em pé com um deslocamento. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas aqui no Brasil trabalhando com rugby muito receosas de introduzir o contato no treinamento. A gente deve sempre introduzir o contato com segurança, seguindo esses princípios. A exemplo disso é a atividade do judô. As crianças de 3 anos chegam no judô e fazem o combate, porque o judô é essencialmente de combate. Eles derrubam e caem desde a primeira aula. Mas o como se faz isso tem uma progressão lógica. Ela começa a lutar de joelhos com o companheiro, depois ela passa a lutar em pé. Então, essa mesma progressão lógica que se é colocada nos esportes de combate mesmo, exclusivamente de combate, devem ser utilizadas no rugby. A gente não deve ter medo de aplicar o contato. A gente só deve ter cuidado com como aplicar o contato e como preparar, fazer uma progressão lógica para que a longo prazo eles consigam ter uma boa entrada em contato, tendo segurança, tendo eficiência e eficácia do movimento. Aqui estão alguns exemplos, ó. Isso é um contato no solo com deslocamento. Então, um garoto está abraçado na perna do outro e quem está com a bola simplesmente tem que se rastejar para fazer o try. Aí a gente está estimulando perda do medo do solo, perda do medo do contato com o companheiro. Nesse segundo vídeo, a gente pode ver, ó, trabalhando uma posição inicial do Scrum, saindo em 4 apoios, certo? E ó, a própria criança já identifica que a posição não estava boa e que estava caindo e que ela tem que melhorar para a próxima repetição. O treinador auxilia, certo? Corrige a posição e estão dando ferramentas para que haja perda do contato e fornecendo constantemente esses feedbacks que as crianças precisam. Aqui um exemplo, em pé com deslocamento, certo? Em pé sem deslocamento, desculpa, que é simplesmente um cabeça, ombro, joelho e pé, que ele vai falando as partes do corpo, então encosta na cabeça, encosta no joelho, encosta no seu quadril, no quadril do colega, e aí eu vou encostando no colega e nem percebo que eu estou fazendo uma atividade de contato até buscar a bola e ter uma disputa direta por essa bola. E aí, em pé com deslocamento moderado, nós temos um exemplo aqui, ó. As crianças já saem com uma mão abraçada na bola e outra abraçada no companheiro. E tem que se livrar do companheiro para marcar o try, ou seja, sem velocidade elas já começam a perder o medo do contato com o companheiro, perder o medo de estar em contato em pé, tá? Perder o medo de repente, dentro desse contato, cair, como aconteceu com um dos garotos aqui. E a gente tem uma atividade bastante segura que está estimulando todas essas valências. Certo? Muito obrigado pela participação na aula de hoje. Nas próximas aulas, a gente vai entrar mais em assuntos relacionados à preparação física. A gente vai falar na aula número 3 de preparação física metabólica para o rugby, certo? Na quarta aula, a gente vai falar de preparação física voltada à agilidade e velocidade, voltado ao rugby. E na última aula, a gente vai falar sobre o treinamento de força voltado ao rugby. Muito obrigado pela presença de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição e até breve.